Olá, este é o nosso quinto vídeo sobre técnicas de integração. Vamos começar recordando rapidamente o que vimos nos vídeos anteriores. No primeiro vídeo falamos sobre mudanças de variável, no segundo sobre técnicas de integração, no terceiro sobre integração de funções racionais, no quarto sobre integração de funções com radiciação e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre integração de funções trigonométricas. Pois bem, qual é o nosso problema? Nosso problema aqui é calcular a primitiva de uma função racional tendo como argumentos seno de x e cosseno de x. Bom, como as demais funções trigonométricas são definidas a partir de seno e cosseno, eu não preciso colocá-las aí, na expressão, nisso aí. Basta considerar todas escritas em termos de seno e cosseno e pronto. Então, eu só preciso disso. Então, essa expressão aí é bem geral. Nosso problema está aqui bem geral. Uma função racional de seno de x e cosseno de x. Pois bem, como é possível resolver esse problema? Bom, tem a solução universal. Qual que é a solução universal? A solução universal é essa aqui, chamada substituição trigonométrica universal. É chamar tangente de x sobre 2 de t. Ora, por que isso? Por que tangente de x sobre 2 igual a t? Porque é possível escrever seno e cosseno de x em termos da tangente de x. E por sua vez também da tangente de x sobre 2. Só que se eu escrevo em termos da tangente de x, a expressão por seno e cosseno vai envolver uma raiz. Mas se eu considero de seno de 2x ou cosseno de 2x em termos da tangente de x, aí já não tenho mais essa raiz. Então, por isso que eu vou escrever, quer dizer, aí eu não vou considerar seno de 2x e cosseno de 2x, mas sim seno de x e cosseno de x, aí, portanto, em termos da tangente de x sobre 2. Então, fazendo isso, o que acontece? Se eu escrevo tangente de x sobre 2 em termos de t, o seno de x pode ser escrito na forma 2t sobre 1 mais t quadrado. A gente vai mostrar daqui a pouco isso. Mas se o seno de x ele pode ser escrito como 2 vezes tangente de x sobre 2 dividido por 1 mais a tangente de x sobre 2 ao quadrado. Se a tangente de x sobre 2 eu chamo de t, então o seno de x é 2t sobre 1 mais t ao quadrado. E por sua vez, o cosseno de x, ele pode ser escrito como tangente, quer dizer, 1 menos a tangente de x sobre 2 ao quadrado sobre 1 mais a tangente de x sobre 2 ao quadrado. E se a tangente de x sobre 2 é t, ora, então fica uma expressão dessa forma. E escrevendo dessa forma, se tangente de x sobre 2 é t, isso significa que x é 2 vezes o arco tangente de t. E dx dt, que vai ser então 2 vezes a derivada do arco tangente de t em relação a t. Ora, a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais t ao quadrado, que é o que está aqui. Ora, o que é isso aqui? Função racional de 2t, tendo como argumentos 2 e 1 mais t ao quadrado, 1 menos t e 1 mais t ao quadrado, isso é uma outra função racional. E aqui o 1 mais t ao quadrado também será. Então, toda essa expressão, toda essa função aqui é uma nova função racional. E uma função racional, eu já sei como encontrar uma primitiva. Por isso que nós falamos que essa é a substituição trigonométrica universal. Ela vai transformar meu problema em um problema envolvendo funções racionais, nessa nova variável t. Bom, você deve pensar, então acabou, resolveu tudo. De fato, só que muitas vezes esse problema é muito trabalhoso. Você vai chegar a essa função racional que você obtém aqui, é uma função racional meio complicada. O fato é que, dependendo da forma do meu problema aqui, tem caminhos muito mais simples do que dessa substituição trigonométrica universal. E então, nós vamos ver isso. Nós vamos ver esse caso dessa substituição,
mas outros casos onde também existem caminhos mais simples para a gente encontrar a primitiva. Então, vejam, vamos começar com um exemplo aqui, onde a gente precisa usar essa substituição trigonométrica fundamental. Vamos calcular a primitiva da cossecante de x, ou seja, 1 sobre seno de x. Então, a nossa substituição, essa aqui, tangente de x sobre 2 é t, e, bom, dt dx, né? Aqui a derivada da tangente é secante ao quadrado, então vai ficar secante ao quadrado de x sobre 2, e o argumento, derivado desse em relação a x, então a derivada de x sobre 2 tem esse meio. Então essa aqui é a minha derivada. Tá? Agora vejam, vamos aqui expressar isso aqui. Aqui eu tenho a secante, né? Vamos deixar tudo isso em termos de seno, ou dessa função aqui, na verdade, que eu vou fazer essa mudança de variável, tangente de x sobre 2. Então vejam, esta aqui é a minha identidade trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Se eu divido tudo isso por cosseno ao quadrado, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado dá tangente, cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado dá 1, e aqui 1 sobre cosseno ao quadrado, que é a minha secante ao quadrado. Tá? Então, vejam, aqui eu tenho então dt dx, aqui, tá? Substituindo essa secante aqui, vai me dar 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2, e a tangente de x sobre 2 é t. Então, metade de 1 mais t ao quadrado. Tá? E, então, o cosseno de x, essa expressão aqui, a gente já conhecida para o cosseno de x e o seno de x em termos da tangente. Como eu falei, por isso que essa substituição só a tangente não resolve, porque, veja, ela fica dentro de uma raiz. Mas, no caso aqui, eu tenho seno, né? Então, veja, o seno de x, qual a expressão para o arco duplo? Seno de 2x é 2 seno de x cosseno de x. Portanto, seno de x é 2 vezes o seno de x sobre 2 cosseno de x sobre 2. Essa é a fórmula, o arco duplo, só que agora não estou escrevendo em termos de x com 2x, mas sendo x e x sobre 2. Não faz diferença nenhuma. Né? Só que agora, quando eu coloco essas expressões aqui do seno e cosseno aqui dentro, trocando x por x sobre 2, o que acontece? Vejam, aqui eu vou ter seno aqui, o seno e o cosseno. Aparece aqui tangente de x sobre 2. E aqui uma raiz. Com essa raiz, fica ao quadrado, ou seja, vai ficar só 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2. Portanto, o seno de x é 2t sobre 1 mais t ao quadrado, que é o que a gente escreveu na página anterior. Tá? A expressão para o cosseno de x vai vir de onde? Vem de cosseno. Se eu escrever aqui, cosseno de x igual a cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos o seno ao quadrado de x sobre 2. E aí eu coloco essas mesmas expressões aí você vai obter a expressão que a gente comentou na página anterior. Né? Pois bem, então agora o que nós vamos fazer? Onde está esse seno aqui? Aqui eu vou substituir essa expressão. Onde está esse dx, eu vou colocar dx dt, né? Dx dt vezes o dt. Então o que eu vou ter? Aqui, ó. Só lembrar aqui, ó, aqui que eu calculei dt dx, que foi mais fácil de calcular. Mas aí eu vou colocar 1 sobre 1, sobre metade mais dt. Então, ó, o que acontece? 1 sobre seno de x, 2t, e esse 1 sobre t quadrado vai para o numerador. E aqui a expressão que vem da derivada. 1 mais t ao quadrado, 1 mais t ao quadrado, a gente cancela. Esse 2 com esse 2 cancela. Então, fica simplesmente a calcular a primitiva de 1 sobre t, que é o logaritmo do módulo de t. Agora eu volto. Tá? T é a tangente de x sobre 2. Portanto, a primitiva da cossecante de x é logaritmo da tangente de x sobre 2. A tangente de x sobre 2, a gente também pode escrevê-la. Não é difícil de você ver também. Você pode escrever desse jeito, cossecante de x menos a cotangente de x, ou 1 sobre cossecante de x mais cotangente de x. Se você não sabe isso aqui, tente mostrar essa expressão aqui. Ó. E aí, então, você ainda pode escrever então, a primitiva dessa forma aqui. Primitivo logaritmo da cossecante de x menos a cotangente de x. Ou se eu coloco dessa forma aqui, como isso aqui vai estar uma potência menos 1, né, vai ter o logaritmo, isso aqui a menos 1, aparece esse menos na frente. Então, essas expressões aqui, todas as expressões são equivalentes. Né? Escolhe a que você gostar mais.
Dependendo de como for a função que você quer encontrar a primitiva, né? A função de seno e cosseno que você quer encontrar a primitiva, existem substituições mais simples do que a substituição trigonométrica fundamental. Não que a substituição não seja simples, é que ela leva muitas vezes em uma função racional complicada, né? E como eu falei, existem casos que você tem outras substituições e que você encontra muito mais facilmente sua primitiva. Tá? Se encontra atalhos, vamos assim dizer. Tá? Então, vamos fazer alguns comentários de quais são essas situações. Tá? Então, uma situação é que você tem, tá, uma função do seno, uma função racional envolvendo o seno, e aqui um cosseno. Por exemplo, você quer encontrar a primitiva de cosseno de x dividido por 1 mais seno ao cubo de x. Por exemplo. Tá? Então, você tem uma função racional do seno, envolvendo o seno, e o cosseno isolado. Só um cosseno aqui. Tá? No caso como esse, a substituição seno de x igual a t resolve facilmente o problema. Facilmente. Você vai chegar a uma outra função racional que você sabe como calcular. Tá? E qual é o motivo disso? Vejam. Aí eu fazer a mudança de variável seno de x igual a t, e na hora que eu tenho que calcular aqui a minha derivada dx dt, vai aparecer 1 sobre cosseno de x, que vai cancelar esse cosseno de x que está aí. Tá? Então, por isso, essa é a razão dessa substituição ser mais simples. E de forma análoga, também, para o caso que eu tiver uma função racional do cosseno vezes um seno. Então, nesse caso, a mudança de variável cosseno de x igual a t vai simplificar o meu problema. Não preciso, então, como eu falei, da substituição trigonométrica universal. E isso funciona pelo mesmo motivo do caso acima. Quando eu escrevo cosseno de x igual a t, faço minha mudança de variável. No termo que vem da derivada, vai aparecer 1 sobre seno de x no denominador, que vai cancelar esse seno de x aqui. Tá? Então, fica só uma outra função racional de t. Um outro caso é que eu tenho envolvendo apenas a tangente. Tá? Então, nesse caso, aqui eu vou chamar a tangente de x de t, e o que vai acontecer? Na hora que eu vou ter que calcular o dx dt, né, vai aparecer uma secante ao quadrado de x no denominador. Mas a secante, eu escrevo ela em termos da tangente. A secante ao quadrado eu escrevo em termos da tangente ao quadrado, que é como a gente acabou de ver, é uma outra forma de escrevermos a identidade trigonométrica fundamental. E assim temos, portanto, uma outra função racional aqui na variável t, que eu consigo, então, pegar e calcular a primitiva. Tá? Então, esse é um outro caso. E se você tem aqui a sua integral indefinida, ela envolve aqui seno e cosseno, eles estão apenas com potências pares, tá? Então, também nesse caso, você faz a mudança tangente de x igual a t. Então, nesses casos aí, você também resolve o problema mais facilmente fazendo essa mudança de variável. Além disso, tem casos que você tem produtos de seno e cosseno, de cosseno com cosseno, enfim, com argumentos diferentes. Seno de 3x com seno de 5x. Tá? Então, nesse caso também, a gente usa algumas identidades trigonométricas que a gente conhece. Tá? Então, você tem essas identidades trigonométricas, né? Tá? Então, o caso que eu estava falando é esse aqui. Tá? Você tem produtos de seno e cosseno, de A e B, né? Argumentos diferentes. Então, você pode escrever usando essas identidades em termos de soma ou de diferença de termos com seno e cosseno, tá? Com outros argumentos, mas como aí são somas, né? Você vai ter que calcular, então, a primitiva que você tinha desse produto, vai virar uma soma de primitivas, né? Usando essas identidades aí. Então, você vai ter que calcular isso, então também não oferece, tá, problemas. E muitas vezes também quando você tem sistemas com ao quadrado, você pode usar essas outras identidades aqui, e essas são muito úteis. Tá? Essas aqui com os quadrados aqui. Tá? Então essas são muito úteis e você obtém essas, da onde sai? Sai da expressão cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E aí você usa no cosseno ao quadrado ou seno ao quadrado, em um dos dois, né, em cada caso, você usa a identidade trigonométrica fundamental e resolve a expressão para o cosseno ou para o seno, obtendo, né, conforme o caso que você escolheu,
uma ou outra dessas duas expressões aqui. Tá? Então, esse aqui é basicamente o receituário que a gente tem, os casos em que é mais simples, né? Casos que eu não preciso recorrer à minha substituição trigonométrica universal. Tá? Pois bem, vamos então resolver alguns problemas. Tá? Aqui eu vou pegar então ilustrar aqui, então, vamos resolver 10 probleminhas aí, ilustrando diferentes casos e como proceder para calcular cada uma dessas integrais segundo diferentes situações aqui, diferentes casos. Tá? Ilustrando todas essas possibilidades que a gente falou. Tá? É claro que se você quiser já treinar, para um pouquinho o vídeo, tente resolver você e depois continue. Tá? Pois bem, é isso. Vamos lá. Nosso primeiro problema, calcular a primitiva de seno ao cubo de x dividido por 2 mais cosseno de x. Aparentemente esse problema não está dentre os casos que comentamos, que acabamos de comentar. Entretanto, apenas aparentemente. Por quê? Vejam, esse seno ao cubo aí. O seno ao cubo é seno ao quadrado vezes o seno de x. E o seno ao quadrado, eu troco ele por 1 menos cosseno ao quadrado. Então, é o caso que corresponde à função racional do cosseno vezes o seno. De fato, vamos ver. Veja, aqui seno ao cubo. Esse seno ao cubo é seno ao quadrado vezes o seno. Aqui o seno está aqui. Seno ao quadrado, 1 menos cosseno ao quadrado. Ora, isso aqui é uma função racional do cosseno vezes o seno. Então, é o tipo de problema que a gente resolve fazendo a mudança de variável cosseno de x igual a t. Por quê? Porque na hora que eu faço essa mudança de variável, na hora que eu tenho que fazer o cálculo da minha derivada ali, e vou colocar a expressão transformada, a parte que vem da derivada vai aparecer um seno de x que vai cancelar esse seno de x daqui. E, bom, vamos lá, vamos fazer isso. Cosseno de x é t, a derivada de x dt é menos 1 sobre seno de x. Eu não vou colocar isso em termos de u, porque como já sabe que vai cancelar, vamos então escrever, aqui eu tenho meu problema original, fazendo a mudança de variável, que vai ficar 1 menos t ao quadrado, 1 menos t ao quadrado, 2 mais t, está aqui. Aqui o seno de x indicado aqui em função de t. Esta parte aqui é a derivada de x dt vezes dt. Vejam, esse seno e esse seno cancelam. E, bom, esse menos aqui eu vou trocar o sinal para deixar t2 menos 1. Né? E, bom, aqui temos uma função racional. Quem está, o polinômio do numerador tem um grau maior que do denominador, então eu vou dividir um pelo outro, e o resultado depois, como vai ser um denominador é um polinômio de grau 1, vai ser, não tem que decompor mais nada, né? Eu vou já poder integrar, achar as primitivas disso aí diretamente. Então, esse aqui é o t2 menos 1, tá? Então eu vou ter, dividindo t2 menos 1 por t mais 2, eu vou obter t menos 2 e vai sobrar t3 sobre t mais 2. Então aqui a primitiva aqui é automática, né? Aqui é t2 sobre 2, menos 2t, e aqui 3 logaritmo do módulo de t mais 2. E agora é só pegar e voltar de t para o x, né? Escrever t igual a cosseno de x. Portanto, a primitiva que eu estou procurando é, vejam, aqui onde está t eu coloco cosseno, então é cosseno ao quadrado de x sobre 2, menos 2 cosseno de x, mais 3 logaritmo de 2 mais cosseno de x. Faltou um módulo aqui. Não, na verdade não faltou módulo nenhum, né? Porque o cosseno de x está entre 1 e menos 1, portanto 2 mais cosseno de x é sempre positivo, então não faltou nada não. Bom, é isso. Vamos para o próximo problema. Próximo problema é a primitiva de 1 sobre 2 menos seno ao quadrado de x. Também é um dos casos que a gente comentou. A gente falou que quando a gente tinha uma função racional envolvendo os termos em seno e cosseno ao quadrado, a substituição tangente de x igual a t resolvia meu problema. Quer dizer, era uma solução que ia levar a um problema mais simples do que se eu fizesse a substituição trigonométrica universal. E por que funciona? Porque como está ao quadrado, são potências pares, ao quadrado, à quarta e assim por diante, vejam, a expressão do seno envolvendo a tangente tem uma raiz no denominador. Mas o seno ao quadrado
coloco ao quadrado, essa raiz vai ser a raiz ao quadrado, então não vai ter raiz nenhuma. Então, eu vou poder cair diretamente num problema envolvendo uma função racional. Então, nesse caso, não precisa do x sobre 2. Tá? Então, tangente de x me resolve. Então, vamos fazer. Tá? Então, vamos fazer a substituição. Tangente de x igual a t. Tá? Então, dx dt, 1 sobre dt dx, derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Então, vamos deixar aqui. Tá? Ou cosseno ao quadrado. E, bom, agora eu posso escrever a expressão, como eu falei, do cosseno e do seno em termos da tangente, são essas aqui. Expressões válidas para o primeiro quadrante, mas aqui, como a gente não está calculando integral de um extremo ao outro, não precisa se preocupar com isso. Tá? Então, está aqui, a gente pode assumir que está no primeiro quadrante. Né? Então, essas são as expressões que a gente tem. Então, para que o denominador 2 menos seno ao quadrado, eu vou usar essa expressão aqui do seno. Então, 2 menos seno ao quadrado, 2 menos... Vejam, a tangente é t. T fica t ao quadrado. E essa raiz, quando eu elevo ao quadrado, ela some. Fica 1 mais tangente ao quadrado. 1 mais t ao quadrado. Então, agora, simplificando essa expressão aqui, eu obtenho 1 mais t ao quadrado, aqui no denominador, e no numerador 2 mais t ao quadrado. E aqui o dx dt, onde está o cosseno ao quadrado, eu substituo para essa expressão aqui. Tá? Cosseno ao quadrado, olha, é 1 mais tangente ao quadrado, 1 mais t ao quadrado. Então, como fica? Essa expressão, 1 sobre esse termo, que é isso aqui, então, 2 mais t ao quadrado, e esse que aqui no denominador passo para o numerador aqui, dx dt, cosseno ao quadrado, que é 1 sobre 1 mais t ao quadrado, que é que está aqui. T ao quadrado, 1 mais t ao quadrado, cancela, 1 sobre 2 mais t ao quadrado. Ora, isso aqui, com uma mudança de variável aqui, escrevendo t igual a raiz de 2 vezes u, vai cair na primitiva de 1 sobre 1 mais u ao quadrado, que é o arco tangente de u. Portanto, eu volto depois para a variável t, vai aparecer t sobre a raiz de 2. Tá? Esse é um problema que a gente já resolveu, então me dá isso aqui o resultado, e agora onde está o t, eu volto para tangente de x. Então, o resultado aqui, a primitiva dessa função aqui, é 1 sobre raiz de 2, arco tangente da tangente de x sobre raiz de 2. Tá? Então, a tangente de x sobre a raiz de 2 é o argumento do arco tangente, mais uma constante. Próximo problema é o cálculo da primitiva de cosseno ao cubo de x sobre seno à quarta de x. É o mesmo tipo do problema do primeiro que a gente viu, porque esse cosseno ao cubo, né, ele é cosseno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado é 1 menos seno, né, então, essencialmente é uma função racional do seno vezes um cosseno. Então, a substituição que vai me resolver aqui, o problema vai ser seno de x igual a t. Então, fazendo seno de x igual a t, então dt dx é 1 sobre cosseno de x, coloco isso, faço isso aqui, faço a minha mudança de variável, então o seno à quarta de x é t à quarta, o cosseno ao cubo de x aqui, eu vou deixar indicado, x em função de t, aqui 1 sobre cosseno de x em função de t, aí eu vou cancelar esses cossenos, vai sobrar o cosseno ao quadrado, e vai ser 1 menos o seno ao quadrado, que é 1 menos t ao quadrado. Tá? Então, dá simplesmente isso aqui. Isso aqui agora o problema é simples, né? Eu pego, somo isso aí, isso é a primitiva de 1 sobre t à quarta menos 1 sobre t ao quadrado. Né? Então, a primitiva de t a menos 4 é t a menos 3 dividido por menos 3. Aqui é t menos 2, que é t a menos 1 sobre menos 1. Então, agora é só pegar, mudo e volto para o problema original. Né? Tá? Então, aqui eu tenho 1 sobre t, então 1 sobre seno, que é cossecante de x, menos 1/3 de 1 sobre t ao cubo, 1 sobre t, 1 sobre seno é cossecante, então cossecante ao cubo, mais a minha constante arbitrária. Vamos para o próximo. Nesse problema, queremos encontrar a primitiva de seno à quarta de x. Como comentamos minutos atrás, quando você tem potências pares de seno e cosseno, envolvendo seno e cosseno, a mudança de variável tangente de x igual a t funciona. Né? Entretanto, nesse caso, embora funcione, é claro,
Tem uma solução muito mais simples. Claro que se esse seno à quarta estivesse no denominador, aí eu não ia ter muita alternativa. Mas como ele está no numerador, tá, eu posso usar identidades trigonométricas. Tá? Então, como eu falei, você tem essa mudança que funciona, mas é mais simples usar a identidade trigonométrica. E qual? Qual identidade? Veja, nosso problema aqui é seno à quarta, né? Essa quarta aqui. Veja, seno à quarta é seno ao quadrado elevado ao quadrado. E eu sei escrever seno ao quadrado, tá? O seno ao quadrado de um ângulo em termos de cosseno de duas vezes esse ângulo. Tá? Então, vamos dizer, eu consigo tirar esse quadrado aí, deixando ele em termos de uma função constante mais o cosseno do arco duplo. Né? E depois eu também posso fazer isso depois com o termo de cosseno. Então, eu consigo simplificar esse seno à quarta aí. Tá? Vamos ver como fazer isso. Ó. Eu tenho o seno à quarta de x. Isso é seno ao quadrado elevado ao quadrado. Como eu falei, o seno ao quadrado de x, tá? Seno ao quadrado de um ângulo é metade de 1 menos o cosseno de duas vezes esse ângulo, que é o que está aqui. Então, quando eu pego agora, tomo isso ao quadrado, eu tenho 1 aqui, quadrado desse 1 quarto, que é o 2 aqui ao quadrado. Então, 1 menos duas vezes o primeiro para o segundo, que está aqui, e o cosseno ao quadrado de 2x. E o cosseno ao quadrado de 2x, eu posso fazer a mesma coisa. É uma expressão análoga, só que no lugar do menos, eu tenho mais. Né? Então, o cosseno ao quadrado de um ângulo, né, quer dizer, duas vezes esse ângulo, né, desculpa, o cosseno ao quadrado de um ângulo é metade de 1 mais cosseno de duas vezes esse ângulo. Então, usando a expressão análoga a esta aqui, tá, nessa expressão cosseno ao quadrado, eu tenho então, aqui é metade de 1 mais cosseno, duas vezes o ângulo é 2x, 4x. Então, o que acontece aqui? Eu consigo reduzir, então, o cálculo dessa primitiva aqui, do seno à quarta, como sendo 1/4 do cálculo dessa primitiva que está aqui dentro do colchetes. Ora, primitiva do 1 é x. Primitiva do cosseno de 2x é seno de 2x sobre 2. E a primitiva do cosseno de 4x, seno de 4x sobre 4. Bom, é imediato o problema. Esta aqui é a solução. Muito mais simples se eu tivesse feito alguma mudança de variável. Portanto, antes de tentar já sair fazendo uma mudança de variável ou outra, olhe bem o seu problema e vê se você não tem saídas mais simples. Essas integrais envolvendo funções trigonométricas, muitas vezes têm atalhos, né? Caminhos muito mais simples do que você tentasse fazer algum outro envolvendo alguma outra mudança de variável mais sofisticada, como a substituição trigonométrica universal. Né? Então, olhe bem, calma, pare, olhe e veja o que você tem. E muitas vezes a solução é tão simples como essa que acabamos de ver. Nosso próximo exemplo, o cálculo da primitiva de seno de 5x vezes seno de 3x. Bom, em função do que a gente já comentou e do exemplo anterior, a gente viu que o uso de identidades trigonométricas pode facilitar bastante o problema. Eu acho que está meio óbvio qual é o caminho mais simples para resolver esse problema, né? Que é usar a identidade trigonométrica e, no caso, a identidade envolvendo o produto de seno de ângulos diferentes, seno A vezes seno B. Né? No caso, a identidade é essa, seno A, seno B é metade de cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B. Então, é só identificar A e B aí, tanto faz quem é um ou outro, tá? E usar essa identidade. Então, o seno de 5x e seno de 3x pode ser escrito como metade de cosseno de 2x menos cosseno de 8x, fazendo as identificações de A e B aí. Né? Então, dá isso. Então, agora, o problema é simples, o cálculo dessas duas primitivas, do cosseno de 2x e do cosseno de 8x. Bom, então, aqui, metade, seno de 2x sobre 2 com esse 2, 4. O seno de 8x sobre 8 com esse 2, 16. Mais a minha constante. E é isso. Problema resolvido. Agora, nosso problema é calcular a primitiva de seno ao quadrado de x dividido por cosseno à sexta de x. É o caso, vejam, seno e cosseno aparecendo com potências pares. Então, a mudança de variável aqui é tangente de x igual a t. Não tem a identidade trigonométrica que melhore muito
esse problema porque a potência par aqui do cosseno está no denominador, né? Bom, então a nossa mudança de variável aqui é tangente de x igual a t, com o cálculo da derivada dx dt é 1 sobre dt dx, e a derivada tangente à nossa secante ao quadrado, portanto cosseno ao quadrado aqui, e as expressões para o cosseno e o seno em termos de tangente e consequentemente da nova variável t são essas, né? Aqui o cosseno de x é 1 sobre raiz de 1 mais tangente ao quadrado de x, substituindo a tangente de x por t, eu obtenho isso aqui. E a mesma coisa para o seno, tá? Esta é a expressão em termos da tangente, e substituindo a tangente por t, eu obtenho essa expressão. E agora, substituindo tudo aqui na expressão para a primitiva que eu quero calcular, tá? Eu tenho, onde eu tenho esse seno ao quadrado, veja, seno ao quadrado é t ao quadrado sobre 1 mais t ao quadrado, que a raiz aqui some, né? Então, t ao quadrado sobre 1 mais t ao quadrado. Aqui eu tenho cosseno à sexta de x. Veja, o cosseno de x é 1 sobre 1 mais t ao quadrado, portanto o cosseno à sexta é 1 sobre 1 mais t ao quadrado ao cubo. E como isso vai no denominador de algo que está no denominador, ele passa para o numerador aqui. Então 1 mais t ao quadrado ao cubo. E aqui o termo que vem na minha derivada. Então, dt dx é o cosseno ao quadrado de x, que em termos da variável t é 1 mais t ao quadrado dt. O denominador eu tenho 1 mais t quadrado ao quadrado, ó, ele aparece duas vezes. Com esse ao cubo aqui, sobra apenas a potência 1 no numerador. 1 mais t ao quadrado no numerador. Então, eu tenho 1 mais t ao quadrado, que multiplica t ao quadrado, e agora o problema acabou, né? Porque aqui eu tenho t ao quadrado, separo em integração de duas funções, t ao quadrado que dá t3, t ao cubo sobre 3, e t à quarta que dá t à quinta sobre 5. E agora, onde está aqui o t, eu coloco tangente de x, coloco aqui de volta, e sem esquecer aqui a minha constante arbitrária, não vamos esquecê-la até aqui, então essa é a primitiva que eu estou procurando. Próximo problema, calcular a primitiva de seno ao cubo de 3x vezes cosseno ao cubo de 3x. Pois bem, esse problema, onde eu tenho o seno ao cubo ou cosseno ao cubo, cada um deles, por exemplo, cosseno ao cubo, é cosseno ao quadrado vezes cosseno. Então, onde está o cosseno ao quadrado, eu posso substituir por seno ao quadrado. Então, eu vou ter um tipo de problema que eu tenho uma função racional do seno vezes o cosseno. Então, a mudança de variável seno de x e 3x, no caso, igual a t, me resolve o problema. Da mesma forma, se eu fizesse o contrário, né? Em vez de colocar no lugar do cosseno, eu usasse seno. E também eu posso fazer o seguinte, também posso até usar a fórmula para arco duplo aqui, né? Porque seno de A, cosseno de A é metade do seno de 2A. Né? Eu posso fazer esse problema de três formas diferentes. Né? Vamos fazer das três. Né? Vamos fazer primeiro, vamos escrever seno de 3x igual a t. Né? Então, fazendo isso, dx dt então é 1 sobre 3 cosseno de 3x. Fazendo essa mudança de variável, o que eu vou ter? Vejam, aqui eu vou ter seno ao cubo de 3x, isso é t. Aqui eu tenho meu cosseno ao cubo. O dx dt é 1 sobre 3 o cosseno de 3x. Então esse cosseno aqui com esse ao cubo aqui vai ficar 1 quadrado. E aí onde eu vou ter o cosseno ao quadrado, eu vou escrever que é 1 menos t ao quadrado, né? Tá? Como eu fiz aqui. Tá? Então 1 menos t ao quadrado, esse 3 está aqui. E aí, bom, aqui é imediato o cálculo dessa primitiva aqui. T à quarta sobre 12 menos t à sexta sobre 18. Então é só voltar agora de t para x, né? Então, esta é a minha primitiva, tá? Dessa função aqui. Poderia também ter feito cosseno de 3x igual a t. Então, nesse caso, dx dt é igual a 1 sobre menos 3 cosseno de 3x. Faço a mesma coisa, tá? Então aqui, onde está o cosseno ao cubo de 3x, eu coloco que é t ao cubo. Aqui eu coloco a minha derivada. 3 aqui com esse seno cancela, fica só ao quadrado, que eu coloco 1 menos t ao quadrado. Né? Tá aqui. Né? E é t à quarta, só que tem um sinal negativo aqui. Né? Mais isso, então volto de t para cosseno, eu encontro que é isso aqui. Que é diferente do que a gente obteve, né? Acabamos de obter. Né? É diferente do que a gente obteve. Vamos ver se a gente tentasse a outra possibilidade ainda. Né?
A outra possibilidade é escrever isso aqui, né? A gente sabe que seno de duas vezes um ângulo, né? É duas vezes o seno desse ângulo vezes o cosseno desse ângulo. Então, seno de 3x cosseno de 3x é metade de seno de 6x. Ora, então, aqui, essa primitiva, eu coloco, ela é a mesma coisa, né? Como é o cubo, né? Tá, eu estou calculando só o cubo, então o quadrado aqui vai 2 ao cubo é 8, seno ao cubo de 6x, né? E o seno ao cubo de 6x eu posso escrever como seno ao quadrado vezes meu seno. O seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado de 6x, que está aqui, vezes o seno, e aqui eu faço a mudança de variável, cosseno de 6x nessa aqui, porque uma é imediata, né? Aqui eu faço a mudança de variável cosseno de 6x igual a uma outra, a um u, e calculo isso e vai me dar, o resultado é esse. Isso aí já, o problema é tranquilo. Mas, apesar desse problema não oferecer dificuldade, ele é interessante porque ele mostra que a gente calculou a primitiva, por 3 maneiras diferentes e obtivemos 3 resultados diferentes. Mas a gente sabe que, na verdade, o que difere uma primitiva da outra é uma constante. Tá? Apesar de serem diferentes os resultados, eles são apenas aparentemente diferentes. Vamos colocar isso melhor. Vejam, a gente calculou a primitiva de 3 formas. Da primeira forma, nós tivemos esse resultado aqui. Da segunda forma, nós calculamos e obtivemos esse resultado. E da terceira forma, nós obtivemos esse resultado aqui. Então, por isso a importância de colocar as constantes e constantes diferentes. O primeiro caso é uma constante C1, para o primeiro caso é uma constante C2 e para o terceiro caso é uma constante C3. Ora, como tem que uma primitiva pode diferir da outra apenas por uma constante, então essas constantes aí têm que estar relacionadas uma com a outra, né? E de fato estão. Claro que é um cálculo tedioso, tá? E eu não vou fazer e nem incentivo vocês a fazê-lo. Tá? Eu vou apenas aqui enunciar o que dá, né? Mostrar o resultado. Tá? Então, você pode calcular isso e encontrar que, quando você calcular, pega essa constante C1, passa para o outro lado, calcule a diferença entre esta função aqui e esta aqui. Calcule a diferença das duas. Ou seja, de P1 menos C1 com P2 menos C2. Essa função menos essa. Tá? E também faço o mesmo no outro caso. Então, essa função menos essa, se você usar identidades trigonométricas aí, e faz uma quantidade aí, apreciável, tá, de cálculos, se você não errar nada, você vai encontrar que isso vai dar 1,36 avos. Da mesma forma, se você pegar essa quantidade aqui e subtrair essa expressão aqui, tá, você vai encontrar que dá 1,72 avos. Portanto, isso mostra qual a relação entre essas duas constantes aí. Tá? Como que eu tenho que escrever uma constante C1 em termos de C2, ou C2 em termos de C3, ou C3 em termos de C1. Tá? Isso aí permite você achar como você tem que escrever essas constantes para mostrar que essas expressões que estão aí são equivalentes. Tá? Essa é uma parte interessante desse problema. Vamos para o próximo. Nesse problema, queremos calcular a primitiva do cosseno ao quadrado de 7x vezes o seno de x. Bom, como que nós vamos fazer isso? Para usar a identidade trigonométrica, tá, porque eu tenho aqui, veja, eu tenho cosseno de 7x e seno de x, então eu tenho que tentar usar uma identidade, né? Cosseno A vezes seno B, né? Encontrar isso para escrever, melhorar essa parte aí do problema, né? Mas para fazer isso eu tenho ainda o cosseno ao quadrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cosseno ao quadrado de 7x, escrever ele usando a fórmula, aquela expressão, né? Cosseno ao quadrado de x é metade de 1 mais cosseno de 2x. E aí uso isso e depois eu uso a fórmula para o produto de cosseno A, seno B. Então, veja, eu vou fazer o seguinte, então. Vou usar a formulinha aqui, ó, cosseno ao quadrado de x, metade de 1 mais cosseno de 2x, para trocar esse cosseno ao quadrado aqui por um cosseno de 14x mais 1. E depois, no resultado, eu vou usar seno A, cosseno B. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Então, o cosseno ao quadrado de 7x seno de x é metade de 1 mais cosseno de 14x, utilizando essa expressão.
E depois eu vou usar aqui essa expressão aqui. Então vai ficar aqui, ó, seno de 6x vezes 1. E aqui o cosseno de 14x seno de 6x. Uso essa expressão. Eu posso escrever isso como 1/4 de seno de 20x menos 1/4 de seno de 8x. Portanto, dessa forma, o que acontece? A minha primitiva aqui, eu posso escrever como a soma das primitivas dessas funções aqui. Tá? E aí o resultado agora, o cálculo agora é muito simples. Tá? Então dá isso aqui. E o problema, como vocês veem, é com o uso, novamente, de identidades trigonométricas, eu consigo simplificar muito o meu problema. Bom, agora temos o problema que é calcular a primitiva da tangente ao cubo de x. E esse é um dos casos, quem sabe, que temos uma substituição mais simples, que é a substituição trigonométrica universal. Aqui temos uma função racional da tangente de x. Né? E nesse caso, aqui a substituição tangente de x igual a t vai resolver o nosso problema. Então, fazendo essa mudança, tangente de x igual a t, aqui o cálculo da minha derivada que eu vou precisar, né? Então dx dt 1 sobre a secante, que é o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1 mais t ao quadrado, que a gente já viu isso em dois exemplos anteriores. A gente já viu que o resultado dá esse. Então, vamos aqui escrever tangente ao cubo de x dx. Isso é o quê? Aqui t ao cubo dessa tangente e a derivada dx dt, 1 mais t ao quadrado dt. Bom, é um caso agora que eu tenho que dividir esse polinômio aqui, o t ao cubo, sobre 1 mais t ao quadrado. É só somar e subtrair t aqui, né? Então, subtrai o t, vai ficar t menos t sobre 1 mais t ao quadrado. E aqui, bom, esse é um caso também muito simples. Tá? A gente sabe que isso aqui dá t ao quadrado, e aqui é o logaritmo de 1 mais t ao quadrado, né? Metade disso. Né? Tá? Basta ver derivando isso. É simples, a mudança de variável 1 mais t ao quadrado. Né? Então, agora é só voltar. Né? A gente pode simplificar um pouco esse negócio, esse problema, né? Lembrando que 1 mais tangente, né? Se t é tangente ao quadrado, o logaritmo é 1 mais tangente ao quadrado, secante ao quadrado. Né? E secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado. Né? Então, cosseno ao quadrado dá menos 1, né? Então dá isso. E esse 2 cai aqui, menos 2 logaritmo de cosseno de x. Então, a tangente ao cubo de x, a gente pode escrever dessa forma. Tangente ao quadrado de x sobre 2, que é esse termo aqui. E esse termo com o logaritmo, que a gente acabou de ver aqui, a gente pode escrever dessa forma mais simples aqui. Tá? Mais compacta, né? Logaritmo do cosseno de x. Vamos ao último exemplo. O nosso último exemplo é esse. Calcular a primitiva da secante de x vezes a tangente ao quadrado de x. Tá? Pois bem, eu posso pegar a secante de x e escrevê-la em termos de cosseno. Né? Então, esse problema aí se a gente deixar ele na forma envolvendo apenas seno e cosseno, nós temos calcular a primitiva de seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao cubo de x. Tá? Tangente seno sobre cosseno, então aqui é um seno ao quadrado, cosseno ao quadrado no denominador, mas eu tenho a secante, então mais um cosseno ali. Então é seno ao quadrado sobre cosseno ao cubo. Esse não se encaixa em nenhum dos casos que a gente viu. Tá? Porque o caso quando a gente viu, por exemplo, que a gente tinha um cosseno ao cubo, né, que é o caso, cosseno ao cubo no denominador. Se ele estivesse no numerador, então o cosseno ao cubo eu iria escrever como um cosseno ao quadrado vezes o cosseno, e esse cosseno separado aí, ele iria desaparecer quando eu fosse calcular, fazer a mudança de variável seno de x igual a t, iria aparecer um cosseno no denominador que, ia me resolver o problema, ia cancelar, né, o outro cosseno, e aí eu escrevia o cosseno ao quadrado em termos do seno ao quadrado e tudo bem, sem problema. Tá? Mas o que acontece aqui? Aqui não vai acontecer isso, porque o cosseno, tá, ele está no denominador. Então escrever cosseno ao quadrado vezes cosseno não vai me resolver em nada, tá? Porque ele está no denominador. Então, ele não se encaixa em nenhum dos casos que a gente comentou. Portanto, agora não tem jeito. Aqui é um caso onde nós vamos apelar para a substituição trigonométrica universal. Então, vamos fazer isso. Vamos escrever tangente de x sobre 2 igual a t. Então, fazendo isso, aqui estão as mudanças. Cosseno de x é dessa forma, seno de x é assim. A derivada de x dt, nesse caso,
dá isso aqui, né? Então, metade do cosseno ao quadrado de 2x, e com a expressão do cosseno aqui, é só substituir x quadrado, essa é a expressão que a gente tem. Tá? E agora eu vou trocar secante de x, então, desculpe, o seno de x é essa expressão, o cosseno de x é essa aqui também, como a gente já viu. Tá? E, como eu falei agora, eu escrevo aqui isso em termos do seno e do cosseno, e faço aqui as mudanças. Tá? Então, onde está o seno ao quadrado de x é essa expressão ao quadrado, o cosseno ao cubo é esta, lembra que aqui é 1 menos t ao quadrado sobre 1 mais t ao quadrado, e eu passei esse 1 mais t ao quadrado que estava aqui para o numerador. Então, aqui está, e aqui o dx dt. Vamos fazer alguns cancelamentos aqui, olha, t quadrado com t quadrado, esse aqui também, então vai me dar, veja, aqui ó, 1 mais t quadrado ao quadrado, 1 mais t ao quadrado dá 1 mais t ao quadrado ao cubo, que cancela esse aqui. Tá? Por isso que não apareceu nada. E aqui eu tenho 1 menos t ao quadrado ao cubo. E aqui t ao quadrado. Tá? Pois bem, agora como que nós vamos sair desse problema aqui? Veja, esse aqui é um caso, tá? Veja, eu tenho 1 menos t ao quadrado aqui. Tá? O que é isso? Isso é 1 menos t vezes 1 mais t. Tá? Aqui eu tenho um polinômio de grau 2 no numerador e um de grau 6 no denominador. Tá? Então, bom, não tem jeito aqui. Aqui nós vamos ter que fazer uma decomposição em frações parciais. Mas aqui é o caso que eu tenho as minhas duas raízes aqui desse polinômio, é t igual a 1 e t igual a menos 1. Caso elas tenham multiplicidade 3. Vejam, aqui ó, o cubo aqui. Elas têm multiplicidade 3. Então, a minha expressão, tá, ao fazer a decomposição em frações parciais, eu vou ter que escrever isso aqui como 1a sobre 1 menos t ao cubo, 1 menos t quadrado e 1 menos t. São esses três termos aqui devido a esse 1 menos t ao cubo. E devido a esse 1 mais t ao cubo aqui, eu tenho 1 mais t ao cubo, 1 mais t ao quadrado e 1 mais t. E aqui as minhas constantes a, b, c, d, e e f, que eu tenho que encontrar de modo que isso seja verdade, que isso seja igual a isso. Bom, esse aqui é um cálculo muito chato, tá? Que não vamos ficar fazendo aqui, eu deixo para vocês se divertirem em fazer. Está aqui o resultado. Tá? Esse é o resultado que você vai obter. E com isso, a minha primitiva pode ser escrita dessa forma aqui, como a soma, tá, dessas primitivas mais simples aqui, né? Tá? Dessas outras funções, eu coloquei esse 8 aqui na frente aqui, para dar uma... Como tem esses termos aqui, 8, 16, para não deixar essas frações aqui na frente, eu coloquei esse 8 aqui do outro lado. Tá? Então, eu tenho primitivas que eu sei calcular todas elas, né? Aqui eu tenho 1 menos t elevado a menos 3, então a primitiva vai dar 1 menos t elevado a menos 2, dividido por menos 2, e com o menos ainda na frente, porque é 1 menos t. Né? Então, a mesma coisa com esse caso, esse e esse aqui, e essas duas aqui vão me dar o caso que vai me dar um logaritmo, nessas aqui que tem o sinal menos t, lembre-se que por causa da regra da cadeia tem um menos ainda na frente. Né? Então, calculando todas essas primitivas, aqui agora o caso é simples, me dá essa expressão aqui, e agora, onde eu tenho aí, eu vou voltar agora, vou voltar para a minha variável x. Então, eu tenho, bom, primeiro vamos dar uma simplificada, né? Essa expressão toda aqui eu posso simplificar, me dá isso aqui. E agora, voltando para x, vejam, para dar um jeito de escrever isso um pouco mais simples, tá? O t é tangente de x sobre 2. Seno de x e cosseno de x são dados por essa expressão. Portanto, essa expressão que eu tenho aqui, tá? Ela pode ser escrita, vejam, tá? O 2t com 2, eu posso escrever desse jeito aqui. Tá? Essa expressão toda que está aqui. Tá? Através dessas identificações aqui, ó, eu posso escrever isso dessa forma. Então, a minha primitiva, desse jeito, tem uma forma muito mais amigável. Né? Tá? Então, aqui eu fico a secante, né? Secante, um cosseno daqui, eu junto com esse seno para me dar a tangente. E aí fica o cosseno que me dá essa secante. E aqui o logaritmo, bom, aqui já não tem mais jeito. Né? Aqui eu não tenho como melhorar isso aqui. O t é a tangente de x e é o que está nessa expressão aqui. Tá? E aí eu tenho esse resultado, que é a primitiva que eu estava procurando. Pois bem. Bom, com isso,
nós vamos encerrar o assunto de técnicas de integração. Ufa, né? Mas como eu falei, é um assunto que não é fácil, mas o domínio da técnica faz com que você acabe aprendendo muita coisa que vai ser útil, eventualmente, até em outros problemas, né? Muitas vezes no problema envolvendo equações diferenciais, né? O que nós vamos fazer agora, né, é usar isso tudo para explorar algumas aplicações das integrais, né? Nós já vimos como definir, agora a gente já sabe como calcular, então já sabemos, claro, algumas aplicações envolvendo cálculo de áreas, como a gente já viu, né? Mas nós vamos ver como que podemos usar ainda a integral para o cálculo de certos volumes, né? Volumes ou áreas de superfície também, tá? Para certas superfícies, particularmente superfícies de revolução, né? Que a gente chama de superfícies de revolução. E esse será então o assunto, o tema do nosso próximo vídeo. Até lá!